normalmente tenho uma voz de professora, quer dizer, uma voz forte, a priori. Portanto, como eu estava a dizer, dirijo os meus mais sinceros agradecimentos ao Dr. Gerard Chuzzel, pelo fato de nos dar aqui a prova que a pesquisa em literatura ocupa um lugar importante. Nós, em França, estamos a conhecer uma crise a esse nível, a tudo o que diz respeito às ciências humanas. Portanto, é com grande prazer que vejo que, no Brasil, estão a incentivar a pesquisa nesse ramo. Estendo aqui um especial agradecimento à doutora Elisabeth Chouraqui. Obrigada pelo seu incansável apoio e a sua simpatia. Sério, tivemos uns contactos muito frutuosos. Dirijo também um obrigado repleto de emoção à doutora Blanche de Bonneval, que teve a sorte de conhecer Maria Archer, uma sorte imensa, e que aceitou hoje nos honrar aqui com sua presença, e espero que depois desta conferência possamos conversar em pormenor com a doutora Blanche de Bonneval. E acabo afirmando a todos os presentes o quanto vos sou grata por virem compartilhar minha profunda paixão por esta escritora que foi Maria Archer. A paixão, como nos ensinou Diderot, a paixão e as grandes paixões permitem de elevar a alma. Portanto, é o que eu vos proponho esta noite, elevar a vossa alma. Eis aqui atrás de mim o objeto da minha paixão e espero futuramente também da vossa, porque eu acho que quando se começa a ler Maria Archer é algo de completamente contagioso. Portanto, tenho a certeza que quando partirem daqui vão também com essa paixão, com essa luz. Antes de continuar, gostava de saber se entendem o meu português de Portugal, porque eu não tenho sotaque brasileiro, portanto vai ser complicado. Entendem o meu português de Portugal? Sim? Digam-me se necessita falar mais lentamente ou não, está bem? Se virem que estão perdidos, façam-me sinal que eu falo mais lentamente. Portanto, Maria Archer, a famosa Maria Archer, esta grande senhora das letras portuguesas, nasceu em 1889 em Lisboa e faleceu em 1992 nesta mesma cidade, em Lisboa também. Autodidata e viajada, Maria Archer viveu em Moçambique, Angola, Guiné, colaborou em diversas revistas, jornais e escreveu numerosos romances, novelas e peças de teatro. Aliás, no que diz respeito às peças de teatro, 5 precisamente. Portanto, estão a ver uma vasta obra. Mas toda a sua produção literária e jornalística apresenta conteúdos relacionados com a mulher, com a família, com a educação e com a história portuguesa e colonialista, mas também com a vossa história, e é por isso que eu estou aqui hoje, com a história do Brasil e, nomeadamente, com a história de São Paulo. Ao longo desta conferência, proponho-vos, primeiramente, centrar nosso interesse na imagem da nova mulher, retratada pela autora. E depois, num segundo momento, vou salientar sobre o militantismo de Maria Archer, um militantismo propriamente anti-salazarista, profundamente anti-salazarista. E sublinharei também o papel que o Brasil teve na vida de Maria Archer. O Brasil foi para Maria Archer uma porta aberta para a liberdade. Se dão licença, vou servir um pouco de água. Tenho um marido muito cavalheiro que vinha já servir a água. Dizem que os franceses são cavalheiros, eu confirmo. Portanto, na obra romanesca de Maria Archer surgem exatamente 2 tipos de mulheres. A mulher tradicional, que era a mulher comum naquela altura, como falei com a doutora Blanche de Bonneval, e a mulher emancipada, ou em vias de o ser. Aquela que, consciente de ter recebido uma educação alienadora, decide construir a sua vida de modo diferente, eu diria mesmo de modo radicalmente diferente. Esta nova mulher é associada a um desejo de realizar o seu potencial como ser humano em pé de igualdade com o homem. Homem igual mulher. Mas a dita igualdade, para ser completa, e é aí que nasce o problema em Maria Archer, essa igualdade para ser completa também deve ser sexual.
Nesse sentido, a novela mais emblemática da autora, talvez porque foi a que provocou mais polémica quando foi publicada, é sem dúvida uma novela que deu o nome a uma coletânea também de novelas intitulada Ida e Volta de uma Caixa de Cigarros. A novela foi publicada em 1938. Tudo bem até agora? Entendem-me bem? Marieta, a heroína de Ida e Volta de uma Caixa de Cigarros, relembra estranhamente, quando se conhece um pouco a literatura francesa, relembra estranhamente uma personagem feminina, Monique L'Herbier, a heroína emblemática de um romance que foi publicado por um francês que se chama Victor Marguerite em 1921. Eu vou-vos mostrar a fotografia deste famoso senhor, mas depois falaremos mais em pormenor. Antes de continuar e de comentar a foto, uma pequena precisão para aqueles que não dominam o idioma francês. Garçon, o título do livro Garçon. Garçon é um puro neologismo que vem de garçon. Garçon quer dizer rapaz. Portanto, isto significa que se trata aqui de uma mulher com características marcadamente masculinas. Aquilo que Jung chamaria uma mulher com um forte animus. Portanto, com uma parte masculina forte e que a assume. Nesta fotografia vemos o autor da Garçon. Este senhor chama-se Victor Marguerite. E há aqui algo de um pouco surpreendente porque há uma dicotomia total nele entre o ser e o parecer. Estão a ver, quando vêm aqui, é um senhor austro. Ele era militar de carreira. Em contrapartida, vou-vos falar de um livro que ele publicou, a Garçon, em que ele falou da nova mulher e da liberdade sexual que essa mulher vai adquirir. Portanto, daí que eu acho esta foto muito interessante, porque sublinha bem a diferença entre aquilo que ele aparentava e aquilo que ele era profundamente. Em ambos os livros, portanto, em A Garçon de Marguerite e em Ida e Volta de uma Caixa de Cigarros de Maria Archer, os autores apresentam uma personagem feminina que, após ter descoberto a infidelidade do namorado, vão reclamar uma liberdade física, uma liberdade sexual completa. Não esqueçamos que nessa altura, apesar da sociedade portuguesa começar a receber as influências culturais norte-americanas, mas também inglesas, essa dita sociedade era sobretudo marcada pela cultura francesa nessa altura. Na verdade, houve sempre uma grande proximidade, uma grande cumplicidade entre a França e Portugal a nível cultural. Aliás, na alta burguesia era imperativo ensinar o francês às crianças. E na literatura dessa época, nos livros dessa época, encontramos palavras francesas, encontramos frases francesas, encontramos diálogos franceses, encontramos descrições francesas. É o caso em determinados livros de Maria Archer, é o caso em autores como Joaquim Passo de Arcos e outros. Há verdadeiramente uma cultura francesa. E quem podia aceder à literatura podia forçosamente ler em francês. Hoje não é o caso. A cultura francesa em Portugal morreu. É pena, mas é assim. Maria Archer, portanto, que era uma senhora, como falei com a doutora Blanche de Bonneval, era uma senhora de uma imensa cultura. Portanto, forçosamente, ela ouviu falar deste livro de Victor Marguerite e forçosamente este livro constituiu para ela uma base de trabalho. É inevitável. Na Garçon, Victor Marguerite adota as teorias do líder político socialista que se chamava Léon Blum. Léon Blum publicou um livro intitulado Du Mariage. E nesse livro ele reclamava que fosse dado à mulher o direito de viver livremente sua vida amorosa antes do casamento. Como ao homem, de uma determinada maneira. Não? Tudo bem, não? E obviamente esse casamento devia ser aceito de parte e de outra. Não podia ser um casamento forçado. Não? Desiludida pelo amor e disposta a conhecer todas as experiências que essa sociedade oriunda da Primeira Guerra Mundial lhe oferecia, Monique L'Herbier, a heroína do romance de Marguerite, vai entrar no mundo da droga, no mundo da liberdade sexual, dos amores sáficos, da homossexualidade, antes de reintegrar, graças ao casamento, um esquema natural. Portanto, de uma determinada maneira, a moral estava salva. Hein? Ela vivia uma vida de homem, mas depois, no fim, casava-se e tudo bem. Portanto, o desenlace, ou seja, o momento final da narrativa,
levou Victor Marguerite e, aliás, os seus defensores a afirmar que o romance tinha um caráter, um cunho, profundamente moral. Mas estes argumentos não convenceram os detratores do romance, que o qualificaram muito rapidamente de romance pornográfico. Uma palavra forte, mas naquela altura correspondia a algo. Mas não esqueçamos que no ano da publicação desse livro, ou seja, em 1921, o Senado francês recusou às mulheres o direito de voto, em 21. Ora que as portuguesas já o tinham tido. Em 1911 votou a primeira mulher portuguesa. Portanto, nós, portugueses, temos por hábito dizer que, nesse ponto, os portugueses estão mais em avanço que os franceses. Só nesse. Aquela sociedade, portanto, profundamente refratária à mulher, a sociedade daquela altura, não podia aceitar facilmente uma heroína como Monique L'Herbier, que ousava reivindicar um estatuto de igualdade com o homem. O escândalo vai ser tal que a Legião de Honra, portanto, que é aquela condecoração honorífica que o Estado francês dá a determinadas pessoas, hoje, aliás, dá a muitas pessoas, portanto, a Legião de Honra vai ser retirada a Victor Marguerite. Portanto, foi um verdadeiro escândalo em França. Isso não impediu, todavia, o livro de ter um sucesso enorme. Ele foi vendido a mais de 700.000 exemplares num ano. Foi enorme. E a Garçonne tornou-se não somente o best-seller incontestável desse período, mas deu o nome a um verdadeiro movimento social encarnado pela mulher em caminho da emancipação. A partir desse momento, ou seja, a partir da publicação e do sucesso do livro, a mulher emancipada que assumia a sua vida sexual, a sua vida profissional, etc., essa mulher será qualificada de garçonne. E hoje ainda se utiliza essa palavra, ainda falamos da garçonne. Hoje, as raparigas que têm uma aparência um pouco masculina, chamamos-las garçonne. Portanto, foi uma palavra que ficou. Eu vou-vos mostrar algumas imagens. Portanto, isto é a capa do livro A Garçonne, a primeira edição do livro, que foi publicada em 2 volumes. E agora aqui temos as famosas imagens dessas mulheres, com uma silhueta completamente nova. Estão a ver, hein? A cintura da saia desce um pouco, a saia fica mais curta. Se não me engano, este tipo de mulher foi chamada no Brasil melindrosa. Conhecem o termo? Hein? Portanto, é a mulher oriunda dos anos 20 e 30 com uma grande liberdade. Essa mulher, portanto, aqui temos uma foto que foi feita, um desenho, perdão, que foi feito por Karl Lagerfeld, e é a maneira como ele imagina que Coco Chanel era nesses anos 20 e 30. Eu acho esta fotografia muito, muito interessante. Portanto, aqui temos outra melindrosa, ou garçonne, ou aquilo que nós chamamos portugueses Joãozinho, né? A mulher dessa época era chamada Joãozinho porque usava o cabelo curto a Joãozinho. E essa mulher era muito assimilada com o carro. Eventualmente falar-vos-ei disso depois, mas o carro, que era algo de bem masculino até então, começou a ser um objeto que pertencia à mulher. De doravante, o carro também era dela, era o símbolo da força dela. Aqui é uma publicidade para um cabeleireiro, portanto estão a ver o cabelo curto a Joãozinho. E temos também a moda, que se torna muito masculina. Eu acho este quadro muito interessante porque é uma pintora polaca dessa altura também, dos anos 20 e 30. Uma pintora também pouco conhecida. Eu só me interesso por pintoras e por escritoras e por mulheres pouco conhecidas porque acho que é interessante de lhes dar uma nova vida. Esta pintora chama-se Tamara de Lempicka e acho que a obra dela é bastante interessante. E aqui ela dá a imagem, portanto, dessa nova mulher bastante masculina. Era uma condesa aqui que ela retratou. Portanto, à semelhança destas mulheres francesas, a mulher portuguesa vai também, mas a mulher portuguesa de um nível social culturalmente elevado. Cuidado, não era a mulher portuguesa do campo. A mulher portuguesa lisboeta, preferencialmente. Vai adotar também a moda garçonne, cortar o cabelo ao Joãozinho, como eu disse, encurtar a saia, etc. Este desejo de liberdade surge na literatura. E vamos ver aqui a capa de 2 livros portugueses. O Romance do Amor, de João Evangelista Campos Lima, que era um advogado que escreveu este livro bastante ousado, bastante livre sobre o sexo. E estão a ver também o cabelo curto.
e o outro que se chama Sexo 33, A Revolução da Mulher. É um livro muito interessante que só se encontra hoje nos alfarrabistas. Portanto, este desejo de liberdade que está a surgir na literatura, Maria Archer vai também fazê-lo surgir na obra dela. Em De Volta de uma Caixa de Cigarros, por intermédio daquilo que o famoso teórico belga Gérard Genette qualifica de translação espacial, o espaço da Garçonne encontra-se deslocado da capital francesa à capital lisboeta, com todas as transformações que isso implica, evidentemente. Pois não esqueçamos que quando Maria Archer publica a novela, em 1938, o Estado Novo já está confortavelmente e despoticamente instalado em Portugal. Pelo que, para evitar a censura, o hipertexto, quer dizer, o texto da escritora portuguesa, rejeita alguns pormenores da vida amorosa, digamos mesmo da vida escandalosa para a época de Monique Lherbier. Esta espécie de expurgação, sempre segundo a terminologia de Genette, acompanha-se de uma espécie de autocensura, pois o texto de Maria Archer afasta-se do texto de Marguerite, adaptando-se assim ao leitor português, fortemente marcado por uma moral religiosa, como sabem, porque nessa altura Salazar governava com quem? Governava com o cardeal Cerejeira. Portanto, o salazarismo era muito vinculado com a Igreja. A Igreja permitia que o salazarismo fizesse determinados abusos, para dizer a verdade. Desta forma, se a heroína de Marguerite mergulha no inferno da droga, do sexo, etc., a heroína de Maria Archer vai conhecer um só amante, Vítor, e esse amante vai ter um papel importante na vida dela. Mas a relação que Marieta vai ter com Vítor é uma relação completamente diferente, porque ela marca desde o início a superioridade da mulher e, sobretudo, a superioridade intelectual. E é isso que vai criar problema. É essa superioridade da mulher perante o homem que vai, obviamente, provocar escândalo em Portugal. E nesta novela, os homens são todos apresentados sem atributos de virilidade. Hein? Portanto, eles não têm aquilo que a Nicole qualifica de traços fálicos. Eles não têm uma barba comprida, não têm uma estatura alta, não são fortes. Eles são muito femininos. A verdade é que esta liberdade, que ela seja de corpo ou que ela seja de espírito, não importa, quando ela é reclamada por uma mulher, só pode, obviamente, provocar escândalo na sociedade do século XX e na sociedade portuguesa. E isso foi agravado pelo fato de Maria Archer ter a coragem, porque acho que foi uma grande coragem que ela teve, de se atacar a um meio social privilegiado, o meio da burguesia. Até agora, as mulheres de má vida, da boémia, as artistas, a essas mulheres era permitida uma certa liberdade. À burguesia, não. E a Maria Archer teve justamente a coragem de descrever a burguesa tal qual como ela era. Portanto, a nova burguesa com uma nova liberdade. A escritora, obviamente, e o livro que ela escreveu vai se tornar rapidamente alvo de graves críticas. O jornal A Voz vai tratar o livro de pornográfico. A Voz, como sabem, que era um jornal vinculado com o salazarismo. Vai, portanto, tratar, e de volta de uma caixa de cigarros, de um livro, de uma novela pornográfica. Outro jornal, Novidades, qualifica, e de volta de uma caixa de cigarros, de literatura de bordel, nada mais, nada menos. Hein? E 4 dias depois, o mesmo cotidiano edita, com licença, um artigo intitulado E de volta de uma caixa de veneno, no qual ela era descrita como um verdadeiro perigo para os bons costumes do país. Portanto, era um livro que não devia ser lido. E permitam-me aqui ler uma passagem edificante desse jornal e desse artigo. Referimos-nos há dias a um livro de uma autora portuguesa que denunciámos à polícia de costumes. O livro continua nos escaparetes das livrarias, tal como veneno corrosivo. Por isso, aqui renovamos o nosso protesto e o nosso pedido de que tal obra, dobradamente condenável pelo ser e porque é de uma senhora, seja abatida aos mostruários como mercadoria ignóbil. No jornal O Diabo,
pouco tempo depois, o crítico Mário Dionísio considera que a heroína da novela E de Volta de uma Caixa de Cigarros é positivamente uma doente, talvez mesmo uma histérica. Para ele, a personagem de Marieta teria somente uma existência corporal, digamos mesmo sexual, e o seu estilo de vida pode escandalizar, obviamente, as mulheres dessa época, as mulheres tradicionais, cuja existência exemplar se encontrava forçosamente entre o esposo e o marido. E ponto final. Outros jornais protestaram contra a novela, como, por exemplo, o Diário de Lisboa e a famosa revista Seara Nova. E de Volta de uma Caixa de Cigarros recebeu, todavia, algumas críticas positivas, alguns louvores. Foi o caso de a escritora e jornalista Maria Augusta Forjás Trigueiro, que escreveu que o livro é a realidade. O livro descreve a realidade, pois a sociedade de então está ali. Ela é tal qual como a Maria Archer a descreve. E talvez seja isso justamente que incomoda, pois a escritora ataca-se à boa sociedade e isso incomoda imenso.